Gente, você vê como que esse negócio de tecnologia é mágico, né? No nosso primeiro bloco, digamos assim, a disciplina ainda não era minha. E, de repente, passou a ser. Foi olhar aqui, um piscar de olhos, um clique que alguém deu e a disciplina apareceu para mim. É muito mágico. A Larice, Presente, professor. Alice Barros, Presente. Tô aqui. Amanda Corrêa, Presente, professor. Amanda Gabriela, Presente. Amanda Santos, Ana Vitória, Presente. Andrew, cadê você, meu filho? Eu vi você entrar em algum momento. Foi embora? Ei, professor, a Amanda Santos falou que está sem microfone. Chamou ela agora para o penúltimo. Santos. Avisou aqui no chat aqui. A semana que vem tem que ter microfone, hein, Amanda? Ana Vitória. Não, Ana Vitória respondeu. Andrew, where are you, Andrew? Andrew está de corpo presente, vai levar falta. Quando chegar, ele fala comigo. Ardiles. Presente. Betânia. Poxa, Betânia. Brenda. Muito bem, Brenda. Betânia disse que o cachorro comeu o microfone dela. Pronto. A Betânia tá ali. Isso aqui, Betânia. Semana que vem você não deixa o cachorro chegar perto. Bruna. Presente. Roberto. Presente. Carolina Elisa. Presente. Carolina Liz. Presente. Daniel. Dominique. Dominique, não? Douglas. Presente. Emanuela. Presente. Gabriel de Miranda. Presente. Gabriel McLeans. Gabriel McLeans foi postar vídeo no Instagram. Esqueci o nome do Instagram dele. O cara tem um Instagram famoso aí, de cinema e tal. Todo mundo já segue Gabriel McLeans. Ele vai voltar, eu tenho fé. Giovana. Presente. Giovana. Presente. Giuliano. Presente. Henrique. Presente, professor. Isabela Pinot. Presente. Jefferson. Presente. Jefferson. Jefferson. Presente. Aí, muito bem, Jefferson. Jorge André, que beleza. Jorge André é meu aluno de novo. Tá aí, meu filho? Não, Jorge André, vamos ver. Não, não tá. Josi. Presente. Josi vai para tarde, volta para noite, vai para tarde, volta para noite, hein, Josi? Arrumando a minha grade, professor. É isso aí, não pode dar mole, não. Pensou que eu estava fugindo? Eu pensei, hein? Já estava aqui, mas não é possível. Não, imagina. Cauê. Presente. Professor Lauro tá sem microfone também. Vai levar falta, quero nem saber. Vocês sabem, gente, que a Josi eu sinto falta, porque semestre passado não tinha esse negócio de ter que ter microfone para responder chamada, né? Aí, basicamente, só quem falava comigo era a Josi. Fora a Josi, eu ficava falando aqui com o celular sozinho, abandonado. Eu estou adorando esse semestre que vocês têm que ter microfone, aí eu posso fazer pergunta, eu posso apontar o dedo, eu posso chamar, que vocês têm que responder. Larissa. Larissa Santos? Não? A outra Larissa, bichinha, foi para tarde para fazer aula comigo, tadinha. Lauro.
Levou falta, hein, Laura? Lucas. Cadê Lucas? Não veio? Não? Lucas, não. Marcos Daniel. Presente. Marcos Caminha. Opa. Presente. Marcos Vinícius Lima de Souza do Carmo Facundo. Não? É nome para mais de metro, hein, meu filho? Mariana. Presente. Marina. Presente. Marinês. Presente. Melissa. Melissa, eu vi Melissa por aqui, não vi? Melissa, fala comigo, Melissa. Milena. Presente. Natália. Presente. Pedro Gomes. Eu vi Pedro Gomes por aqui. Pedro Carneiro, cadê? Saiu, Pedro, saiu. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Hermógenes. Opa, presente. Rafael. Presente. Rafaela. Presente. Rayara. Presente. Rayara? Tá me ouvindo? Eita, Rayara, não reconheci a voz. Raimunda? Raimunda? Não, Raimunda não tá. Ela deu presente no chat aí, professor. Raimunda? Mas ela não tá online. Ah, mas ela botou aqui em cima. É Raimunda Cristina? Botou e saiu. Aí eu não sei lhe dizer. Pera aí, meu filho. Os auditores estão verificando Ah, tá. aqui. É porque é que o nome dela é Cristina Oniz aqui no chat. Ah, agora tá explicado. Pera aí. Pronto. Beleza, Raimunda. Prefere ser chamada de Cristina, então, né, Raimunda? Ricardo. Presente. Robert, não? Professor, o Robert falou que está presente. O microfone dele que não está funcionando. Tiffany. Presente. Leonardo Campana. Oi. Revlene. É assim que lê mesmo, minha filha? É, né? Cadê? Tá aí? Tá, né? Revlene. É assim que lê? Seu microfone tá ligado que eu sei. Ih, Revlene, seu som não chegou aqui não, hein? Não sei o que está acontecendo. Dominique entrou agora. Beleza. Quem mais? Oi, professor. Olá. Quem? Gabriel Maclins. Gabriel Maclin, já tá. Botei aqui. Tá, corrigi. Tá bom. Tava vendo um filme, né, Gabriel? Negativo. Alguém mais? Cadê? Onde é? Mudou. Gente, mudou, né? Vocês têm o aplicativo desse Google Meet ou vocês usam pelo navegador? Mudou aqui, né? Evelene, o microfone não deu certo. Robert entrou. Esse menino Gabriel. Beleza. Certo. Já expliquei para vocês. Quem não puder estar presente aqui, né, e assistir simultaneamente, tem a possibilidade de responder um fórum, né? Eu já expliquei isso no primeiro bloco, primeiro tempo, primeira entrada, primeira transmissão, como é que a gente chama? Pronto. Beleza, então. Então vocês já estão carequinha de saber. Vamos lá para o artigo.
Esse artigo trata do regime econômico do processo do trabalho e a tentativa de freio ao acesso à justiça instituída pela Lei 13.467. Então, a gente vai falar mais uma vez sobre a reforma trabalhista, né? Essa lei aí de 2017, que entrou em vigor a partir de novembro. E quando nós estudamos direito material do trabalho, a gente discutiu diversos pontos, né, a respeito da reforma trabalhista e, evidentemente, ela não produziu efeitos apenas no direito individual, né? Ela trouxe uma alteração também muito significativa no direito processual do trabalho. E aqui, pessoal, o objetivo é a gente, principalmente, dar um enfoque no acesso à justiça, né? E entender ele como um princípio constitucional de suma importância e perceber, então, que garantir acesso à justiça nada mais é do que efetivamente garantir um Estado de direito, porque é por meio do acesso à justiça que eu consigo efetivar o Estado de direito. É por meio do acesso à justiça que eu consigo garantir, então, que o Poder Judiciário vai poder intervir de forma eficaz para combater os descumprimentos daquilo que foi posto pelo ordenamento jurídico, né? Então, quando eu digo que o acesso à justiça está sendo, de alguma forma, limitado, eu estou dizendo que o Estado de Direito, para se efetivar, encontra dificuldades, né? E aqui a gente tem que entender também que a justiça do trabalho é uma justiça voltada eminentemente para o pobre, né? Afinal de contas, quando a gente pensa dentro de um sistema capitalista, quem é o trabalhador é aquele cara que não detém o capital, né? Então, a gente está falando de uma justiça que é feita para o trabalhador, nós estamos falando de uma justiça que é feita, portanto, para o pobre, uma justiça que é feita para o hipossuficiente. Professor, mas eu vi que a atriz não sei qual foi demitida da Globo e entrou com reclamação trabalhista pedindo R$1 milhão porque a Globo fez ela constituir uma pessoa jurídica para ser contratada e quando ela foi demitida, ela pediu todos os direitos trabalhistas dela. Como é que você está falando que a justiça do trabalho é para pobre, se a atriz da Globo entrou na justiça do trabalho? Aí a gente tem que, mais uma vez, invocar a Suzana Vieira, né? O que é 1 ou 2 diante de 130 milhões? Né? Então, veja, quantas atrizes da Globo entram na justiça do trabalho e quantos chão de fábrica entram na justiça do trabalho? Né? Então, veja, a justiça do trabalho não foi feita para a atriz da Globo, não foi feita para o Neymar, não foi feita para os autoempregados. É uma justiça que atende eminentemente o chão de fábrica, né? Aquele cara que está lá na base da cadeia produtiva e que é assalariado e que está lá para defender especialmente as suas verbas de natureza salarial. Mais do que isso, ele normalmente está lá na Justiça do Trabalho num momento de especial crise financeira, porque, em regra, o empregado não processa o seu empregador durante a vigência do contrato de trabalho, né? Ele só vai entrar com a ação trabalhista depois que o vínculo é extinto, e muitas vezes ele está em situação de desemprego, né? Muitas vezes recebendo seguro-desemprego, que é algo bastante provisório e ainda assim, né, bem crítico, porque a gente sabe que os valores não são lá essas coisas, né? E sem entrar no pormenor da justiça, do valor do seguro-desemprego, até porque efetivamente a pessoa não está trabalhando, né? Tem uma natureza assistencial, enfim. Mas é fato, então, que quando eu penso em todas essas características da justiça do trabalho e do processo do trabalho, consequentemente, eu estou dizendo de uma pessoa que, para demandar perante o Poder Judiciário, necessitaria de um acesso mais facilitado, né? Afinal de contas, se eu tenho maiores dificuldades, eu preciso compensar essas dificuldades facilitando o acesso à justiça. Vamos pensar aqui num outro exemplo?
para a gente não ficar falando só de direito do trabalho e ficar parecendo que é uma coisa assim, isso é uma doutrinação. Vamos pensar numa outra coisa que eu sei que todos vocês são consumidores. Todos vocês são consumidores. Especialmente neste momento, vocês são consumidores. E aí, quando vocês pensam em defesa do consumidor, vocês vão pensar que o CDC, lá no artigo 6º, traz uma série de medidas que vão facilitar o acesso à justiça, justamente porque o legislador compreende que o consumidor é uma parte hipossuficiente lá no direito material e que, para equilibrar essa relação, algumas facilidades devem ser concedidas no direito processual para reequilibrar o direito material. E no direito do trabalho, essa hipossuficiência é corrigida no campo material, né? A gente sabe que existem uma série de princípios que visam corrigir essa hipossuficiência, e aqui no direito processual do trabalho, a gente também tem algumas medidas que visam principalmente ampliar o acesso à justiça. Quando a gente pensa na sistematização do processo do trabalho, né, que tem início aí lá na década de 30, década de 40, a gente está pensando em um processo do trabalho que começa ainda não de forma judicial, né? O processo do trabalho, assim como a justiça do trabalho, começa pertencendo ao Poder Executivo, né? Então, a gente tinha, dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, órgãos que compunham esses litígios, né? E, evidentemente, a gente está falando de uma composição que não vem revestida pela eficácia, pela coercitividade que o Poder Judiciário atribui, que a jurisdição atribui. A gente vai ter, então, aí só meados da década de 40, a incorporação da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, e aí, com isso, então, um processo do trabalho efetivamente judicial, né? E quando a gente pensa nesse processo judicial do trabalho, a gente pensa em determinados princípios que vão marcar muito significativamente. A gente vai ver na próxima aula, por exemplo, o princípio da simplicidade, o princípio da informalidade, o princípio da celeridade de forma muito acentuada, o princípio da oralidade também muito presente. E aí a gente tem uma roupagem para o princípio do acesso à justiça muito peculiar, porque mesmo quando a gente não tinha uma sistematização do acesso à justiça, né, como a gente tem hoje com a obra do Capelletti, né, que traz para a gente as ondas de acesso à justiça, o processo judicial do trabalho já pensava uma forma de ser mais acessível. Não é à toa que, por exemplo, a gente tinha lá na CLT não reformada, né, na CLT raiz, digamos assim, disposições que vão facilitar o acesso à justiça, desde uma possibilidade de não precisar adiantar o pagamento de custas, até a ausência de imposição de honorários de sucumbência decorrentes diretamente da sucumbência, né? Então, a gente tem um regime econômico do processo do trabalho muito mais garantidor do acesso à justiça, né? E pensar em regime econômico, pessoal, é pensar em uma série de institutos que inevitavelmente interferem no acesso à justiça. Porque, veja, quando eu tenho um processo mais caro, eu desestimulo o ajuizamento de ação. Da mesma forma que, quando eu tenho um processo mais arriscado, economicamente mais arriscado, eu desestimulo o acesso à justiça. Professor, mas vamos pensar pelo outro lado. A reforma trabalhista, dentre as suas razões, trouxe a ideia de que precisava desestimular a litigância de má-fé. Teve como objetivo desestimular
aquele cara que já tinha recebido tudo e ainda assim entrava na Justiça do Trabalho pleiteando coisas absurdas, né? E é evidente que a gente tem que reconhecer a existência desse cara. A gente tem que reconhecer que existem trabalhadores litigantes de má-fé. O grande problema é que a reforma trabalhista coloca no mesmo saco aquela pessoa que litiga de má-fé e aquela pessoa que simplesmente não consegue comprovar o seu direito. E aqui é importantíssimo a gente refletir que não é porque eu perdi o processo que efetivamente eu não tinha esse direito. Aqui eu quero trabalhar com vocês a ideia de que o processo tenta se aproximar da justiça, o processo tenta reproduzir a realidade, mas a gente sabe que muito frequentemente, sejamos honestos, muito frequentemente, a decisão judicial não é a mais justa do ponto de vista da equidade, do ponto de vista da justiça no caso concreto, do ponto de vista do que foi acertado entre as partes, do ponto de vista do que está prescrito na lei do direito material. E às vezes, pessoal, esse distanciamento entre a solução judicial e o caso concreto, né, a realidade, decorre de fatores que impedem a realização da justiça. E aqui eu posso discutir com vocês fatores como, por exemplo, a dificuldade probatória que o empregado tem. E aí a gente tem que ser sincero e entender que quem tem maior aptidão probatória é o empregador, né? Em regra, quem tem maior aptidão probatória é o empregador. Porque, veja, quem detém em seu poder toda a documentação da relação de trabalho é o empregador. Quem consegue produzir provas documentais no sentido de sistemas de marcação de ponto, sistemas de login e logoff, sistemas de câmera de segurança, né, que podem demonstrar se o empregado efetivamente trabalhou ou não, se cometeu falta grave ou não. Tudo isso, quem detém efetivamente é o empregador. Então, a gente tem que compreender que só por essas questões probatórias, o empregador já começa o jogo com muitos passos à frente, né? Segunda observação importante é que a CLT traz a possibilidade de jus postulandi, né? Ali no artigo 791, que vai dizer para a gente basicamente assim, olha, as partes podem demandar e ser demandadas pessoalmente, independente de estarem acompanhadas de advogado. E a gente sabe que a utilização desse jus postulandi é uma realidade, e é uma realidade especialmente aqui na região norte, né? Aqui na nossa 14ª região, Rondônia e Acre, o uso do jus postulandi é muito frequente, né? É uma realidade diferente, por exemplo, de regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, que são TRTs grandes, com uma população eminentemente urbana, né, de trabalhadores urbanos, com diversos advogados à disposição. Essa não é a realidade, por exemplo, aqui de Rondônia e Acre, né? Apesar de haver uma parceria entre a OAB e o TRT, de modo que nós temos um escritório corporativo dentro do Fórum Trabalhista, ainda assim nós temos muitos trabalhadores que demandam sem advogado. Por outro lado, é raríssimo ver empregador sem advogado, ou seja, mais um ponto para o empregador. Porque, veja, pessoal, o artigo 791 da CLT tem um objetivo, de fato, de ampliar o acesso à justiça, de possibilitar que a parte demande mesmo sem advogado, e aqui a gente tem que entender que tem parte que vai na Justiça do Trabalho para cobrar R$800, e advogado nenhum, ou vou falar por mim, eu não trabalharia numa causa, né, para ficar aí um ano trabalhando, fazer uma petição inicial, uma audiência, eventualmente recurso, para ganhar R$160, R$240,
que seria um valor muito significativo para o reclamante pagar, mas que definitivamente não compensa o trabalho do advogado, né? Então, se fosse obrigatória a presença de advogado, certamente esse empregado não iria garantir o seu direito lá na Justiça do Trabalho. Defensoria Pública da União é uma piada, né? Assim, com todo o respeito que a instituição merece, e de fato é uma instituição muito louvável, mas a atuação dela perante a Justiça do Trabalho é absolutamente inviável. Ela mal dá conta de agir perante a Justiça Comum Federal, né, para defender os réus de processos criminais. Ela não tem a menor atuação na Justiça do Trabalho. Então, depender de defensoria pública é o mesmo que não ter nada na Justiça do Trabalho. Então, veja, eu já tenho um ponto para o empregador, porque ele tem maior aptidão probatória, mais um ponto para o empregador, porque ele tem maior facilidade de acessar advogados. Eu tenho mais um ponto para o empregador, porque normalmente ele é o reclamado, então ele não tem que mensurar os riscos da ação, porque ele é o demandado, não é ele que entra com a ação, então ele não está preocupado com custas, ele não está preocupado com honorários, né, em regra, ele vai se preocupar com isso quando ele já foi demandado e ele vai para uma audiência de conciliação, e aí ele pensa nisso na hora de propor um acordo. E aí, então, pensando em tudo isso, nós tínhamos um regime econômico que era absolutamente favorável ao empregado, né? Ele não precisava adiantar o pagamento das custas, ele não era condenado em honorários de sucumbência. Até que vem, então, a reforma trabalhista e diz para a gente assim, olha, a partir de agora, a partir de 11 de novembro de 2017, quem perder na Justiça do Trabalho tem que pagar honorários de 5% a 15% para a parte contrária. Epa, a partir de agora, então, eu tenho que compreender que se eu pedir algo e perder, eu vou ter que pagar honorários. Da mesma forma que eu, como reclamado, se eu for demandado e for condenado, eu também vou ter que pagar honorários. E aqui entra a chave da discussão que eu quero ter com vocês. Não é bom que tenha condenação em honorários? Porque, veja, se eu tenho condenação em honorários, aquela parte que vai entrar na Justiça do Trabalho pensa duas vezes antes de demandar. Afinal de contas, ela sabe que pode ser condenada e ter uma perda aí de 5% a 15% sobre aquilo que ela perdeu. O problema da reforma trabalhista reside em condenar em honorários de sucumbência tanto aquele cara que perdeu porque não tinha os cartões de ponto para provar as horas extras, quanto aquele cara que sabia que nunca fez horas extras e ainda assim pediu. Percebem que existe uma diferença gigantesca entre um e outro? Por um lado, eu tenho um empregado que é vítima do discurso jurídico processual que lhe impede de fazer prova da sua hora extra, que efetivamente ele produziu, né? Ele trabalhou. Do outro lado, eu tenho aquele cara que de má fé, que de sacanagem, entra com o processo pedindo algo que ele próprio sabe que não tem direito. E aí, então, eu penalizo o litigante de boa-fé, que já está penalizado, afinal de contas, as horas extras que ele efetivamente trabalhou, ele não vai ganhar porque não conseguiu provar, e mais do que isso, ele vai ter que pagar honorários porque perdeu. Então, eu estou revitimizando esse empregado por meio de um novo regime econômico do processo. E aqui, a gente tem que entender, mais uma vez, destaco para vocês, que nem sempre a solução do processo é efetivamente a solução mais justa. E aí, o que eu me questiono é, será que eu preciso criar penalidades para esse litigante que não consegue provar? Ou, por outro lado, será que eu preciso criar penalidades para aquele litigante de má-fé
Será que efetivamente a reforma trabalhista, nesse aspecto, era uma necessidade para barrar a litigância de má-fé? E aí me parece que não, porque antes mesmo da reforma trabalhista, nós já tínhamos um instituto que tinha o objetivo de repelir a litigância de má-fé, que é o Instituto da Litigância de Má-Fé, né? Que efetivamente está prevista já no Código de Processo Civil, que já era aplicável ao processo do trabalho, por força do artigo 769 da CLT, e que não tinha nenhuma dificuldade para que o juiz, constatando que aquele trabalhador entrou na Justiça do Trabalho de má-fé, condená-lo. O problema é que aqui a gente passa a presumir que aquele cara que perdeu estava de má-fé. E aí, evidentemente, eu não posso concordar com isso, né? Professor, mas na justiça comum civil, né, não é assim? Se o cara pede e perde, ele não vai ter que pagar honorários? Vai, em tese, né? Em tese, na justiça civil, se o cara pede e deixa de ganhar, ele vai ter que pagar honorários, ainda que ele esteja de boa fé, ainda que ele peça, não consiga provar e perca, né? A gente está falando aqui de um sucumbente de boa fé, o cara que pediu, perdeu, mas não perdeu de sacanagem, perdeu de boa fé, né? Porque não conseguiu provar, enfim. Só que aí agora vem a outra facada que a Justiça do Trabalho sofreu, né? Que é o fato de nós termos aqui um novo regime de assistência judiciária, né? De assistência jurídica. Quando a gente pensa lá no processo civil, vocês devem ter aprendido lá com a professora Inês, que ali no artigo 98 até o artigo 101, se eu não me engano, do CPC, tem o regramento da gratuidade da justiça, que é um regramento que atende ao mandamento constitucional, né? Se a gente for olhar lá no artigo 5º, existe um dispositivo, cujo número eu não me lembro de cor, que vai dizer para a gente assim, olha, o Estado prestará assistência jurídica ao necessitado na forma da lei. Aqui a gente está falando, então, da primeira onda, né, de acesso à justiça, que o Capelletti vai falar para a gente, que é diminuir o preço, né, diminuir o custo da justiça. E aí, a gente vai ter, então, um regramento lá no CPC dizendo assim, olha, aquela pessoa que declarar que é pobre na forma da lei, que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio, tem gratuidade da justiça. E com essa gratuidade da justiça, essa parte não precisa pagar custas e essa parte não precisa pagar nem honorários de sucumbência, nem honorários de perito, né? Esse é o regramento do Código de Processo Civil. E aí é importante a gente compreender que o Código de Processo Civil vem para tutelar pessoas que têm patrimônio, né, em regra, relações jurídico-patrimoniais, né? A gente vai ter aí uma situação ou outra numericamente muito excepcional que não tutela situações patrimoniais, mas, no geral, a gente está falando de detentor de patrimônio e tal, né? Então, a gente tem uma nítida diferença entre o que é tutelado pelo processo civil, né, um patrimônio adquirido, um patrimônio consolidado, versus, no processo do trabalho, uma verba de natureza salarial, né, que, em regra, é destinada à própria manutenção da pessoa humana, né, diferentemente do processo civil, que, em regra, tutela situações que não são ligadas à manutenção da pessoa humana, né? São ligadas mais a questões patrimoniais não essenciais a esse patamar mínimo, né, de dignidade. Então, veja, lá no processo civil eu tenho um regime de gratuidade que vai dizer assim, ó, se você é pobre na forma da lei, você não precisa pagar nem custas, nem honorários. Vem a reforma trabalhista e fala para a gente bem assim, ó,
a parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita, pagará honorários de sucumbência de 5% a 15%. Então, quer dizer, ainda que você seja pobre na forma da lei, ainda que a Constituição Federal determine que é devido uma assistência judiciária àquele necessitado na forma da lei, ainda que você não tenha condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, você vai ter que pagar custas e honorários. E a CLT é extremamente perversa ao dizer para a gente assim, olha, imagina que você entra com a sua ação trabalhista pedindo 2 salários mínimos, né? R$ 2.090, mais ou menos. E o juiz do trabalho só reconhece um salário mínimo. Né? Então, você vai receber do seu empregador um salário mínimo, R$ 1.045. Sobre os outros R$ 1.045 que você deixou de ganhar, você vai ter que tirar de 5% a 15% de honorários para pagar para outra parte. Ué, professor, mas peraí, a assistência judiciária gratuita não é para o pobre na forma da lei? É. Não é para aquela pessoa que não pode, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, arcar com as despesas do processo? Sim, a justiça gratuita é exatamente para esse. Aí a CLT reformada vem e fala, não interessa. Ainda que você não tenha condições de arcar com o processo sem prejuízo do sustento próprio, você vai ter que arcar. Então, veja, aqueles R$ 1.045 que você ganhou lá na Justiça do Trabalho, daquele empregador que deixou de arcar com os seus deveres trabalhistas, você vai ter que descontar do seu crédito para pagar para o advogado da outra parte. Né? Vamos pensar aqui agora numa outra situação. O empregado entra com uma reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista ele pede a famosa multa de 40% do FIGETS, né, lá do FGTS, e o aviso prévio. E além desses 2 pedidos, cuja prova é documental, né, basicamente, até porque o empregador reconhece a dispensa sem justa causa, esse empregado pede adicional de insalubridade referente a um determinado período em que ele trabalhou numa cozinha industrial, por exemplo. E aí esse empregado, lá na sua reclamação trabalhista, argue que a cozinha industrial em que ele trabalhava excedia a temperatura admitida pelo saudoso Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje, Secretaria do Trabalho, lá do Ministério da Economia. Então, a gente tem uma norma regulamentar que vai dizer qual é a temperatura máxima admitida para exposição de saúde do empregado, e aí, uma vez excedido esse limite, a gente começa a ter, então, a imposição de adicionais de insalubridade mínima, média e máxima de 10%, 20%, 40% do salário mínimo. Ocorre que a própria CLT vai dizer para a gente que a insalubridade só é devida mediante perícia. Então, veja, artigo 818, inciso 1º da CLT, assim como tem no artigo 3731 do CPC, vai dizer para a gente que o ônus da prova é do reclamante, porque demonstrar a insalubridade é fato constitutivo do direito que está sendo pleiteado, do direito que está sendo vindicado por esse reclamante. Então, é ele que tem que provar, por meio de perícia, que o ambiente era insalubre. Só que a gente sabe que uma coisa é o ambiente que o empregado efetivamente trabalhou, outra coisa é o ambiente que o perito vai encontrar no dia que ele avisa que vai. Né? Então, qualquer um aqui que fosse empregador, ciente de que vai ter uma perícia judicial para verificar a temperatura no dia X, vai fazer o possível para que a temperatura no dia X não exceda a norma regulamentar. E é natural que o empregador faça isso, pessoal. É natural. A gente está falando de pessoas físicas ou jurídicas cujo objetivo é o lucro, né? E para garantir o lucro,
eu preciso diminuir despesa. Isso é absolutamente natural. É quase que a função social da empresa, né? E é um quase assim bastante irônico, que, enfim, sabem bem de qual é o meu posicionamento a respeito disso, e a gente vai conversar um pouco mais ao longo desse semestre. Mas é natural que o empregador tente burlar o pagamento, né? Até porque, em regra, o empregador acha que realmente o pagamento não é devido, mas enfim. Então, veja, esse empregado que pediu o adicional de insalubridade e que, às vezes, efetivamente tinha o direito a esse adicional de insalubridade, se ele não consegue provar, ele não vai receber. Ele não vai receber o adicional e, além de ter que pagar os honorários de sucumbência, né, de 5% a 15% sobre o valor do pedido que ele perdeu, vamos supor que o adicional de insalubridade dele desse R$4.000, ele perdeu tudo isso, então o juiz vai fixar aí de 200 até R$600 de honorários, né, para pagar para o advogado da outra parte. Além desses honorários de sucumbência, que eu repito, são de 5% a 15%, esse reclamante que perdeu na perícia judicial vai ter que pagar os honorários do perito, né, do perito judicial, aquele médico ou engenheiro do trabalho que foi até a empresa para poder fazer o exame, né? E aí eu pergunto a vocês, como isso funciona lá no processo civil? Lá no processo civil, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, quem paga o perito é o Estado, se for na justiça comum estadual, ou a União, se for na justiça federal, né? Ainda que seja, por exemplo, justiça eleitoral. Então, veja, é um regramento do regime econômico do processo extremamente mais rigoroso no processo do trabalho do que no processo civil. E aí eu retomo com vocês a discussão. Por que eu tenho um regime econômico mais rigoroso no processo do trabalho, que tutela bens de natureza mais essencial à dignidade humana, do que o processo civil? Por que eu tenho um acesso tão freado na justiça do trabalho e, por outro lado, tão ampliado na justiça comum? E aí a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, que na justiça comum nós temos juizado especial, que nem custas não tem, né? Não tem custas, não tem honorários. A justiça vai até o seu bairro por meio do programa Justiça Aberta. A justiça pega um barco para ir até a sua comunidade ribeirinha, para ampliar o seu acesso à justiça. A justiça dispõe de mecanismos para estimular ao pagamento daquele crédito judicial, e a gente vem aqui para a Justiça do Trabalho, por exemplo, com inovações na fase executiva, que a gente vai estudar também um pouco mais adiante, lá no finalzinho do semestre, que dificultam significativamente a execução trabalhista. Então, você tem um processo civil indo para um caminho de ampliação ao acesso à justiça, de efetivação do provimento jurisdicional, de facilitação do cumprimento da sentença judicial, diminuição dos custos, otimização do tempo, e o processo do trabalho indo para um outro rumo, o rumo de ser uma justiça mais formal, uma justiça mais cara, uma justiça mais arriscada, uma justiça menos efetiva, uma justiça menos célere. E aí a gente tem que entender que interesses são esses, né? Que interesses existem por trás dessa alteração legislativa que vem dizer, olha, nós não queremos que o empregador demande na Justiça do Trabalho. E aí é uma reflexão que eu tento fazer com vocês ao longo do artigo. Evidentemente, vocês não precisam chegar às mesmas conclusões ideológicas que eu chego, mas é essencial que vocês reflitam, pelo menos dentro da nossa dogmática jurídica, sobre esses paradigmas, inclusive hermenêuticos, né, hermenêuticos constitucionais,
do novo regime do processo do trabalho, né, do novo regime econômico do processo do trabalho, à luz da redação dada pela Lei 13.467. Precisa concluir ou inferir, assim como eu, que o Temer fez isso para facilitar para o detentor do capital? Não, não precisa chegar aí, mas precisa, pelo menos, notar essas incongruências jurídicas que existem no nosso ordenamento jurídico processual trabalhista, principalmente quando a gente compara ao ordenamento jurídico processual civil, tudo isso à luz da Constituição Federal, tá certo? Vou abrir, então, aqui o espaço para vocês comentarem comigo e tirarem dúvidas que vocês tenham e façam comentários, divirjam das minhas conclusões, enfim. Fiquem à vontade para participar agora com o microfone. Não precisa ligar a câmera se não quiser, mas se quiser, vai ser uma satisfação rever vocês. Professor? O Leonardo salvou minha vida. Eu já estava para cantar os grilos aqui, Leonardo. Na fundamentação dessa alteração legislativa, claro que ele coloca essa tentativa de reduzir o litigante de má-fé, mas ele não coloca nada além, ele não coloca essa perspectiva que o senhor apresentou? Um dos fundamentos que eles colocam, ao dizer assim, não, a gente quer reduzir a litigância de má-fé, é uma pesquisa que demonstra que pouquíssimas ações trabalhistas têm procedência total. Pouquíssimas. Coisa de, sei lá, não vou me lembrar agora. Mas isso... Não chega à metade das reclamações trabalhistas. Agora, o dado que ele não apresenta é que menor é a porcentagem de total improcedência. Ou seja, algum direito, pelo menos, foi verificado na grande maioria das reclamações trabalhistas, né? Então, ele vai dizer assim, olha, vamos supor que apenas 20% das ações têm procedência total, ou seja, o trabalhador ganha tudo que ele pediu, né? Entendi. O que ele não bota lá na sua justificativa é apenas 10 ou 15%, sei lá, vamos supor, né, das ações trabalhistas tem improcedência total, ou seja, aquele empregado não tinha razão nenhuma ao demandar na Justiça do Trabalho. Entendi. Então, para mudar essa nova alteração, se for o caso de mudar, teria que ser necessariamente aspecto cronológico e material, né? Teria que ver como é que ia funcionar essa nova alteração para conseguir compactar, formatar novos dados para que eventualmente fosse revisto? Ou... Assim, ó, Leonardo, essa alteração é uma alteração vigente, né? Todas essas alterações aí que eu menciono da Lei 13.467 estão vigentes e ainda não tiveram declaração de inconstitucionalidade nem de constitucionalidade em controle concentrado pelo Supremo, né? Então, a gente não tem, digamos assim, o martelo batido quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade desses aspectos da Lei 13.467. O que nós temos é uma série de decisões, especialmente decisões de tribunais regionais, que vão interpretar esses dispositivos da 13.467 à luz da Constituição Federal. O que eu posso te dizer, por exemplo, é que o TRT 14, né, o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, deu interpretação conforme a Constituição a esses dispositivos e eliminou a expressão ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita. O que isso quer dizer? Isso que eu estava pensando, porque a AJG, ela não faz sentido. Não faz. Então, isso... Sei lá, tá? Esse é o raciocínio que o nosso TRT adotou, né? E ele adotou na forma do artigo 97 da Constituição.
Ou seja, quando ele submeteu essa matéria à reserva de plenário, né, e ele declara inconstitucional a expressão ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o nosso TRT 14 está vinculando todos os juízos do trabalho de Rondônia e Acre, né? Afinal de contas, vocês sabem aí que a cláusula de reserva de plenário vincula todos os juízos que pertencem àquele tribunal que declarou a norma inconstitucional, ou, no nosso caso aqui, a expressão. Então, como é que está o entendimento em Rondônia e Acre? É válida a cobrança de honorários, tanto periciais quanto de sucumbência, desde que a parte não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. Que vamos combinar, Leonardo? É um meio termo bem interessante, né? Não é, me parece, o ideal, mas é um meio termo interessante. Pelo menos bota o processo do trabalho no mesmo nível protetivo que o processo civil, porque no processo civil é assim. No processo civil, se você é beneficiário da assistência judiciária gratuita, você não paga nem honorários de sucumbência e nem honorários de perícia. Né? Então, em que pese eu entender que o processo do trabalho tem que ser um pouco mais protetivo do que o processo civil, já é alguma coisa, equiparar os dois, né? Já é alguma coisa. E, enquanto o Supremo não decidir, a gente vai ter essas discussões, né? Entendi. O que mais? Eu esqueci o que eu ia falar. Então... Era Leonardo ainda que ia falar? Tá Pensa aí, meu filho. Tenta lembrar. Todo mundo com o microfone desligado. Fazer chamada. Brincadeira. Presente. E aí, minha gente, ninguém quer discordar, ninguém quer perguntar, ninguém quer comentar nada. Então tá bom, se não tem nenhuma dúvida. Andrew, apareceu, Andrew. Deixa eu ver se você está com presença, meu filho, que eu acho que eu não lembro de você ter me respondido. Estava com falta, ó. Deixa eu tirar aqui. Andrew, semana que vem eu quero microfone, hein, meu filho? Quero ouvir sua voz. Beleza, então, pessoal. Que alegria. Pedro fez uma pergunta. Glória a Deus. Deixa eu só ver como é que eu olho. Pedro me pergunta, você acredita, prof, que houve redução da atividade dos advogados trabalhistas com a reforma? Nossa, mas eu tenho certeza, Pedro. Tenho certeza mais que absoluta. Nesse artigo, eu coloco algumas estatísticas que demonstram uma redução média no primeiro ano pós-reforma de 35% das ações trabalhistas. Tribunais como São Paulo, por exemplo, reduziram até 55% das reclamações trabalhistas. A gente está falando, portanto, de redução de trabalho para o advogado, né? E outra questão importante é que, além dessa redução do número de ações que ingressaram, a gente tem uma redução do valor da causa dos pedidos, né? Então, se antes o advogado fazia pedidos de R$100 mil, hoje ele está fazendo pedido de 5, 8, 10 mil reais. Então, você tem uma redução no número de ações, mas também no valor de causas julgadas pela Justiça do Trabalho. Essa tendência agora está ganhando um fôlego, né? A gente está tendo uma pequena recuperação aí no ajuizamento de ações, os advogados estão um pouco mais seguros com relação à reforma trabalhista. Agora, com a pandemia, a gente certamente vai ter um boom de acionamento na Justiça do Trabalho, porque a gente tem uma série de alterações legislativas importantes, a gente tem uma série de empresas que vão entrar em situação de crise, que não vão ter condições de pagar as verbas rescisórias, então tudo isso vai desembocar na Justiça do Trabalho, junto com as discussões sobre constitucionalidade da suspensão do processo do contrato de trabalho, né, mediante acordo individual,
A gente vai ter discussões quanto à constitucionalidade, enfim, da medida provisória 927, 936, enfim, uma série de questões importantes que vão fazer com que os processos trabalhistas aumentem. Gabriel Miranda está me perguntando, professor, há alguma outra possível exceção, fora essa que você citou do TRT 14? Gabriel, eu continuo defendendo que na Justiça do Trabalho não deve haver condenação em honorários de sucumbência, nem em honorários periciais, ainda que não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. E essa é uma tese que está no Supremo, né? Torço que ela seja a tese acolhida pelo Supremo. Mas eu, sinceramente, não acredito que essa tese vá colar. E o que eu posso te dizer também, Gabriel, é que essa tese é uma tese que é acolhida em alguns tribunais e, portanto, é uma tese que você pode discutir, né? Ah, professor, mas o TRT 14 não admite essa tese. Beleza, então leva essa tese para o TST. Afinal de contas, é o TST que está aí no nosso judiciário trabalhista para pacificar a jurisprudência. Se o TRT 4 entende que só não paga honorários quem é beneficiário da assistência, vai pegar uma doutrina, uma jurisprudência do TRT 4 que vai dizer que, mesmo que não seja beneficiário da assistência judiciária, não tem que pagar honorários e nem honorários de perícia, né? Então, enquanto o STF não bater o martelo, especialmente em controle concentrado, a gente pode discutir, né? Mesmo que o TST fixe jurisprudência para um lado ou para o outro, e eu já adianto para vocês que o TST tem decisão nos 3 sentidos. No sentido de que tem que aplicar a reforma trabalhista do jeito que ela está escrita, tem que aplicar a reforma trabalhista do jeito que o TRT 14 aplica, e tem decisão também dizendo que a reforma trabalhista é totalmente inconstitucional nesse aspecto e que não tem que pagar honorários nem de sucumbência, nem de perícia, ainda que não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. E aí um outro aspecto da reforma também, no que tange ao regime econômico do processo, que eu não discuti com vocês, é a questão de que a gratuidade da justiça também é muito mais rigorosa na reforma trabalhista do que no CPC. No CPC, por exemplo, ali no artigo 99, acho que parágrafo 1º, se eu não me engano, o Código diz para a gente assim, olha, a parte que declarar hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade dessa declaração. Então, até que tenha prova em contrário, o juiz deve presumir que ela é pobre na forma da lei. Vem a reforma trabalhista e fala assim, ó, o reclamante tem que provar, não tem essa de presunção relativa, não. Tem que provar a hipossuficiência, né? Então, é um regime muito mais gravoso para conceder a gratuidade do que no processo civil. E uma vez concedida a gratuidade, dá vontade de mandar enfiar no... porque não serve de nada, né? Que gratuidade é essa que eu tenho que pagar honorários de sucumbência e honorários de perito, né? O que mais? Estou de olho aqui no chat, mas quem quiser ligar o microfone pode ficar à vontade. Nada mais? Vou encerrando, hein? Aproveita, última chance. Pessoal, obrigado pela presença, viu? Obrigado por terem lido o artigo, obrigado por terem assistido, por participarem. E é isso. Semana que vem a gente se encontra às 8, tá, pessoal? Na videoconferência, às 8 horas da noite, 20 horas, horário de Porto Velho. Mas lembrando que desde as 18h45 já vai ter material para vocês estudarem. A nossa aula não se resume à videoconferência, beleza? A gente não está em regime presencial, a gente está em regime remoto, e esse regime remoto exige uma participação mais significativa de vocês. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um abraço, viu? Até semana que vem.